Sodoma e Gomorra. Duas cidades tão pecaminosas que Deus decidiu riscá-las do mapa. Mas o que havia de tão grave nelas? E por que essa história continua ecoando há milênios como um alerta para toda a humanidade? Hoje vamos explorar cada detalhe dessa narrativa bíblica. Vamos descobrir verdades ocultas, entender o julgamento divino e ver por que essa história ainda fala conosco nos dias de hoje. Sodoma e Gomorra ficavam numa região extremamente fértil, próxima ao atual Mar Morto. O solo era rico, as colheitas abundantes e a prosperidade material era evidente. Mas, espiritualmente, estavam em ruínas. Segundo Gênesis 13, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A cidade havia se tornado um centro de arrogância, violência, exploração e perversão sexual. O mais grave? Ninguém via problema nisso. A maldade havia sido normalizada. E é aí que a história começa a mudar. Abraão, amigo de Deus, recebe visitantes celestiais. 3 homens aparecem, mas não eram comuns. Eram o próprio Senhor e 2 anjos com uma missão específica. Depois de uma refeição com Abraão, o Senhor revela: o clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande. Descerei para ver se o que tem feito corresponde ao clamor que chegou até mim. Abraão então intercede: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, pouparás a cidade? E Deus responde: sim, pouparei por causa dos 50. Abraão continua: 45, nárpado, múpado, irúbado, até que pergunta: e se houver apenas 10? E Deus responde: nem por 10 justos eu destruirei a cidade. Mas nem 10 justos foram encontrados. 2 anjos chegam à cidade ao entardecer. Ló, sobrinho de Abraão, os vê e corre para recebê-los. Ele sabia o perigo que eles corriam naquela cidade. Insistiu para que ficassem em sua casa. Mas à noite, Sodoma mostrou sua verdadeira face. Homens de todas as partes da cidade cercaram a casa, gritaram: traga os visitantes para fora. Queremos abusar deles. A perversão havia tomado conta. A violência era pública. A consciência adormecida. Ló tenta proteger os anjos. E então eles intervêm. Cegam os homens do lado de fora. E dizem a Ló: pegue sua família. Saiam imediatamente. Esta cidade será destruída. Ló hesita. Mas os anjos o apressam. Saiam, agora! E deixam claro: não olhem para trás. Com o sol nascendo, fogo e enxofre começam a cair dos céus. A terra treme, o chão se parte. O que antes era próspero vira ruína. Sodoma e Gomorra são completamente destruídas. Mas no caminho, um momento trágico. A esposa de Ló desobedece, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. As cidades desapareceram. As chamas subiram como fumaça de uma fornalha. Até hoje, arqueólogos e teólogos apontam para regiões ao redor do Mar Morto como possíveis locais das cidades destruídas. Mas mais do que ruínas físicas, Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos. Séculos depois, os profetas, os apóstolos e até Jesus citariam essas cidades como exemplo do julgamento divino. O apóstolo Pedro escreveu: Deus condenou Sodoma e Gomorra à destruição, fazendo delas um exemplo para os que vivem impiamente. Mas essa história não é apenas sobre destruição, é sobre escolhas, sobre o que acontece quando se ignora a voz de Deus, e sobre a graça, que ainda assim oferece uma saída. Hoje, talvez não haja anjos batendo à nossa porta, mas o chamado ainda é o mesmo: saia do que te destrói. Não olhe para trás. Corra para a salvação. Essa é a história de Sodoma e Gomorra. E agora, que escolha você vai fazer? Bom, se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.